Olá a todas e todos. Eu sou o professor Ernesto Giglio, do programa de mestrado em Administração Pública da Unifesp, EPEM, na unidade Osasco. E estamos aqui hoje para falar sobre mais um tema do Grupo de Pesquisa de Redes de Políticas Públicas, o REP, hoje falando exatamente sobre essa expressão, redes de políticas públicas, o que que ela significa e, portanto, o que é que nós fazemos no nosso grupo, né? Então, é, eu vou me apoiar aqui em algumas imagens, né? É, começando com o conceito de rede, não é? Então, vamos ver qual seria aí a ideia de rede, né? É, a ideia básica de rede, que aliás é bem antiga e bem conhecida, é que existem problemas que não dá para uma pessoa só resolver ou uma instituição só resolver, porque são necessários conhecimentos especializados, é necessária uma mobilização dos vários atores envolvidos. Então, no caso dessa imagem aqui, né, de reciclagem, não adianta só o pessoal que coleta o material, é necessário que outros participem, os agentes locais, por exemplo, os comerciantes, os consumidores, enfim, é um contingente bastante grande de pessoas, né? Eh, a ideia de redes é uma ideia que fica cada vez mais forte quando se olha os objetivos da Agenda 2030, né? Não tem como realizar qualquer um desses programas sem pensar num conjunto de atores que estão trabalhando em consonância, né? Em concordância, em compartilhamento, né? Em confiança, em comprometimento. Qualquer um, desde a erradicação da pobreza até o 17º, hoje já são 18, né? Mas sempre são trabalhos em conjunto, tá certo? Então, o desenvolvimento científico a respeito de redes no desenvolvimento científico, chegou-se à conclusão que as redes têm três grandes pilares: a complexidade de tarefa, a interdependência e a governança. O que é complexidade de tarefa, bem rapidamente, né? É, em cada programa, em cada ação, né, em cada plano, seja de negócios, de ações sociais, de políticas públicas, complexidade de tarefa significa que há necessidade de conhecimentos específicos, de serem utilizados conhecimentos específicos. No caso de reciclagem, precisa saber sobre leis, por exemplo, né? Precisa saber sobre natureza do material, se são perigosos ou não, como é que se acondiciona, como é que você vende, quais são os preços de mercado, né? Então, qual é a logística para você coletar isso, que é uma coisa muito complicada, né? Então, isso é complexidade de tarefa. Como tem muita gente, muitas instituições que têm os seus conhecimentos, cada um tem a sua parte, surge um campo de interdependência entre as partes, né? Esse campo de interdependência que vamos ter que trocar, vamos ter que um fala para o outro, um troca com o outro, e isso é um campo de interdependência. Se não fizer isso, nem adianta, né? Não adianta trabalhar isolado. E para se trabalhar em conjunto, é necessário uma governança, que é um conjunto de regras de como é que nós vamos fazer isso, quem vai fazer o quê, quais são os custos, como é que a gente vai dividir lucros, se existirem, como é que a gente vai decidir quem pode entrar, quem não pode entrar no grupo. Então, esse é o tripé aí de redes, né? Considerando então a complexidade de tarefa, um sozinho não vai dar conta, a questão da interdependência, como se fosse um quebra-cabeça, se faltar uma peça, não vai completar, né? E a questão da governança em rede, que é, então, esse conjunto de normas para se trabalhar em conjunto, né? Aqui é um desenho só para a gente mostrar o que, que significa essa atuação coletiva. Diante de um trabalho comum, de um problema comum e de um trabalho comum, como é o caso aqui, vamos ter que nos unirmos, né? Se a gente não fizer nada, não é? Ok, legal. Resolvemos então o problema de forma coletiva, né? Muito bem. Quando a gente vai para. Então, isso é redes. Quando a gente vai para redes de políticas públicas, bom, o que quer dizer? Quer dizer usar esse formato de redes, com esses três fatores
colocados ali, muitos outros que eu não vou comentar aqui agora, né? E isso aplicado aos programas, aos projetos de políticas públicas, porque existem outras teorias sobre políticas públicas, mas a nossa aqui é de que isso tem que acontecer nesse formato de redes, né? Um exemplo aqui é o programa de combate à evasão escolar, que é um problema bastante sério, né, no Brasil, e que a gente sabe que não é um problema da escola, não é um problema do professor da escola, é um problema que envolve muitas pessoas, né? Incluindo a situação econômica até da região onde a escola se localiza. Às vezes, por exemplo, os pais têm a cultura de pedirem que os seus filhos trabalhem, né, e não estudem, quer dizer, é uma coisa bastante complicada, né? Outro exemplo é o programa de combate à fome. Aqui é uma foto da época da pandemia, né, quando havia distribuição de comida, e isso gerava alguns tumultos, né? Aqui é uma foto de uma ONG no Rio de Janeiro, porque tinha muita gente passando fome e às vezes não se conseguia controlar, né, a situação, tá? Bom, é, então, é, vou parar aqui o chat. Então, quando a gente fala em redes de políticas públicas, nós estamos falando de entender como é que funcionam as políticas públicas a partir dessa perspectiva de redes. É isso que o nosso grupo de pesquisa de redes de relações públicas faz. A gente faz encontros, faz reuniões, escreve artigos sobre isso, sobre como determinada política pública está ou não funcionando nesse formato de rede, quais são os problemas, quais são as soluções, o que que se pode fazer a partir daí, né? Então, nesse breve, nessa breve apresentação aqui do que são redes de políticas públicas, fica o convite até para vocês assistirem os próximos vídeos que nós vamos fazendo, conforme os eventos forem ocorrendo, e também a agenda dos eventos do nosso grupo de pesquisa, sempre colocados aqui, tanto na Unifesp como nas mídias sociais. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.